Olá, estamos começando mais uma aula da turma de Eletrotécnica, turma 2019. Aqui é o professor Marli Oliveira. Essa é a nossa sexta aula de projetos elétricos industriais, ok? Só pegar aqui o apontadorzinho aqui para que a gente possa dar início à nossa aula. Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade no estudo. Dessa vez, em projetos elétricos industriais, vamos estar estudando a formação de cabo de energia, isso em diversos fatores de resistência, de isolamento, ok? Então, vamos iniciar a aula de hoje falando do cabo de energia isolado para 15 kV ou 15 kV. Atualmente, os cabos primários isolados, mais comumente utilizados em instalações elétricas industriais, são os de cobre com isolação à base de PVC, de polietileno reticulado ou ainda os de borracha etilopropileno. Os cabos isolados da classe de tensão de 15 kV são constituídos de um condutor metálico revestido de uma camada de fita semicondutora por cima, da qual é aplicada a isolação. Uma segunda fita semicondutora é aplicada à blindagem metálica, que pode ser composta de uma fita ou de fios elementares. Finalmente, o cabo é provido de uma capa externa de borracha, normalmente o PVC. A fita semicondutora é responsável pela uniformização do campo elétrico radial e transversal, distorcida pela irregularidade da superfície externa do condutor. A blindagem metálica tem a função de garantir o escoamento das correntes e defeitos para a terra. Já a capa externa do cabo tem a função de agregar a blindagem metálica e adotar cabo de uma proteção mecânica adequada, principalmente durante o puxamento no interior de dutos. Na próxima página, aí, na figura 48, mostra a seção transversal de um cabo de classe 15 kV isolado em XLPE. Esse é o de etilopropileno. Aqui a figura 48 mostra a seção transversal desse cabo, ok? É o de etilopropileno, XLPE, tá? Aqui nós vemos a formação condutora do cabo, ok? Esse é um cabo com 7 fios. A fita semicondutora que envolve a ele, como já foi falado na aula anterior, essa faz com que a energia se dissipe mais facilmente, né, na isolação, e tem uma condução melhor. A fita semicondutora, tá, agrega valores de carga ao cabo. Blindagem metálica contra impactos mecânicos durante o lançamento. E a capa externa de proteção. O esforço provocado pelo campo elétrico se distribui na camada isolante de forma exponencial decrescente, atingindo o máximo na superfície interna da isolação e o mínimo na superfície externa da mesma. Para que haja uniformidade do campo elétrico, a camada isolante deve estar livre de impurezas ou bolhas, pois, caso contrário, estas estariam funcionando em série com a isolação. Considerando que a rigidez dielétrica do vazio nunca é superior a 1 kV por milímetro, em que o gradiente da borracha XLPE, por exemplo, está situado entre 3 a 4 kV por milímetro, podendo-se concluir que qualquer vazio ou impureza interior ao isolamento fica sujeito a solicitações superiores à rigidez dielétrica. Como a tensão a que está submetido o cabo é alternada, a bolha fica submetida a 2 descargas por ciclo, o que corresponde ao bombardeio de elétrons nas paredes do vazio, desenvolvendo-se uma certa quantidade de calor e, consequentemente, provocando efeitos danosos à isolação, cujo o resultado é uma falha inevitável para a Terra. A representação gráfica da figura 49 mostra a solicitação de uma bolha que provoca a isolação de um condutor. O que uma bolha pode provocar isso? Então, ela tende, tá? Você deve estar se perguntando como que é essa formação. A formação dessa bolha é um espaço, um vácuo entre a camada isolante e a camada semicondutora, tá? Então isso vai criar uma fuga de corrente aí, vai gerar um ponto quente e disso pode causar o rompimento e um curto-circuito desse cabo, ok? Então aqui a distância em kV por milímetro, tá, da resistência desse cabo, o vazio causado pela bolha, a distância em milímetros da camada isolante para a semicondutora e o campo dielétrico que se forma ao entorno disso aqui, ok? Especificação sumária de cabo. Assim como nós vimos nos para-raios, nas chaves Mateus ou elo fusível,
tá? Como a gente viu em disjuntor, vai ver em disjuntores, como viu em disjuntores de alta tensão. Também há uma obrigatoriedade, por norma, para se seguir na aquisição de um cabo para o projeto, que é a especificação de um condutor que requer a indicação mínima dos seguintes parâmetros: seção quadrática em milímetro, tá? Tipo do condutor, cobre ou alumínio, tipo de isolação, polietileno reticulado, XLPE, ou etilopropeno EPR, ou ainda o cloreto de polivinila, que é o PVC. Tensão nominal da isolação e tensão suportável de impulso. A norma brasileira NBR 6251 identifica as tensões de isolamento através de dois valores: voltagem em 0 ou a voltagem em 1. O primeiro valor identifica a tensão eficaz entre o condutor e a terra, ou blindagem, enquanto o segundo permite determinar a tensão eficaz entre fases dos condutores, por exemplo, 8.7 para 15 kV. A mesma norma classifica o sistema elétrico em duas categorias, definidas segundo a possibilidade de uma falta fase terra. A categoria 1 compreende os sistemas previstos para operarem durante um curto intervalo de tempo em condições de falta para a terra, em geral não superior a 1 hora. A categoria 2 abrange o sistema não classificado na categoria 1, isto é, sistema com neutro isolado, logo a isolação dos condutores deve ser escolhida em função dessas características dos sistemas. Para sistema com neutro efetivamente aterrado, a isolação dos condutores deve ser escolhida para a categoria 1, a não ser que seja esperado uma elevada frequência de operação dessa rede com defeito à terra. Agora vamos falar do transformador de corrente, ou TC. Transformadores de corrente estão divididos em dois tipos fundamentais: transformadores de corrente para serviços de medição e transformadores de corrente para serviços de proteção. O transformador de corrente é um equipamento capaz de reduzir a corrente que circula no seu primário para um valor inferior no secundário, compatível com o instrumento registrador de medição e medidores. Os transformadores de corrente são constituídos de um enrolamento primário, feito normalmente de poucas espiras de cobre, um núcleo de ferro e um enrolamento secundário para a corrente nominal padronizada, normalmente de 5 A. A figura 50, na próxima página aí, mostra um transformador de corrente com isolação de resina epóxi, na qual estão identificados os seus principais elementos de ligação. Então aqui a figura 50, aqui o modelo. Vocês que já atuam na área de elétrica, que têm acesso a sala, a painéis elétricos, a subestações abrigadas, é comum se encontrar dentro dos painéis, nas entradas de alimentação primária, de transformadores, de painéis elétricos de alta tensão a partir de 440, encontrar esses cidadãos aqui instalados, cujos cabos de alimentação passam por ele, para se fazer a medição da corrente, para que se tenha a efetividade da proteção. Então aqui nós temos a marca de polaridade do primário P1, a marca de polaridade secundário S1, terminal secundário para a ligação, a placa de identificação, onde vem aqui especificação de potência, resistência, amperagem, limites de carga e condição, ok? Fabricante. Então tudo isso é levado em conta aqui. E aqui nós temos o terminal primário de entrada e saída deste cabo. Como eu falei antes, quando se diz especificação sumária, é necessário que você tenha alguns dados de referência segundo a norma para que você possa elaborar o seu projeto. Então, para especificar um TC para medição, é necessário que se indique no mínimo os seguintes elementos: tensão nominal primária de frequência, tensão suportável de impulso TSI, fator térmico, carga nominal e polaridade. Tipo de barra enrolado, o tipo dele, se é de barra, enrolado ou bucha, uso interior ou exterior, a classe de tensão vai estar aqui nessa placa, relação de transformação também aqui, isolação em banho de óleo, epóxi ou classe de exatidão. Esse aqui é um dos modelos que comumente é fabricado em epóxi. Agora o transformador de potencial. É um equipamento capaz de reduzir a tensão do circuito para níveis compatíveis com o máximo suportável pelos aparelhos de medida. A tensão nominal primária do TP é a função da tensão nominal do sistema elétrico ao qual está ligado. A tensão secundária, no entanto, é padronizada e tem valor fixo de 115 volts. Variando-se a tensão primária, a tensão secundária varia na mesma proporção. Os TPs podem ser construídos para ser ligados entre fases de um sistema ou entre fase neutra ou terra. Os TPs devem suportar uma sobretensão permanente de até 10%, sem que lhes ocorra nenhum dano. São próprios para alimentar instrumentos de impedância elevada, tais como voltímetros, bobinas de potencial de medidores de energia, né? E a figura aqui abaixo, a figura 51, representa um transformador de potencial alimentando
1 voltímetro. Então aqui nós temos o transformador de potencial P1 e P2, secundário 1 e secundário 2, e aqui embaixo um voltímetro ou um aparelho de medição de voltagem, ok? Aqui é a representação do TP alimentando o voltímetro. A norma classifica os TPs em 3 grupos de ligação. O grupo 1 abrange os TPs projetados para ligação entre fases, sendo que de maior aplicação na medição industrial, e o grupo 2 corresponde aos TPs projetados para ligação entre fase e neutro em sistemas com neutro aterrados sobre impedância. Os TPs podem ser constituídos para uso ao tempo ou abrigado, também são fornecidos em caixa metálica em banho de óleo ou em resina epóxi. Os primeiros são apropriados para instalações em cubículos de medição em alvenaria e ou em cubículos metálicos de grandes dimensões. O segundo tipo é próprio para cubículos de dimensões reduzidas, que nós vamos ver na figura 918, que mostra um TP de carcaça metálica em banho de óleo para ligação fase-fase, que é do grupo 1. Ao contrário dos TCs, quando se desconecta a carga do secundário em um TP, seus terminais ficam abertos, pois se um condutor de baixa resistência for ligado, ocorrerá um curto-circuito franco, capaz de danificar a isolação no mesmo. As principais características elétricas do TP são... Então aqui, olha, quando ele estiver desconectado no seu secundário, não se deve entrar com um condutor de baixa resistência para ligar nele, pois isso pode danificar o equipamento, ok? Então, as principais características de um TP são tensão nominal primária, tá? Que é aquela a qual o TP foi projetado, tensão nominal secundária, que é aquela padronizada por norma e tem valor fixo igual a 115 volts, classe de exatidão, que é o maior valor de erro percentual que o TP pode apresentar quando ligado a um aparelho de medida em condições especificadas, são construídos normalmente para a classe de exatidão de 0.3 a 0.6 e de até 1 e 2 volts. A carga nominal é a carga admitida do secundário do TP sem que o erro percentual ultrapasse os valores estipulados para a sua classe de exatidão. A potência térmica é o valor da maior potência aparente que o TP pode fornecer em um regime contínuo, sem que sejam excedidos os limites especificados de temperatura. Tensão suportável de impulso é a maior tensão em valor de pico que o TP pode suportar quando submetido a uma frente de onda de impulso atmosférico de 1,2 vezes 50 microsegundos. E a polaridade, semelhante aos TCs, é necessária que se identifique nos TPs os terminais da mesma polaridade. Logo se diz que o terminal secundário X1 e H1 são positivos ou negativos relativamente aos terminais X2 e H2, conforme se pode observar na figura da próxima página, a figura 52. Então nós temos aqui o TP, tá, ligado a um voltímetro, a condição de condução da carga, tá, de H2 para H1, tá, de X2 para X1, a passagem através do voltímetro, ok? A polaridade de um transformador e potencial, normalmente os TPs mantêm os terminais secundário e primário na mesma polaridade adjacente, e a ligação das bobinas dos medidores de energia nos terminais secundários de um TP deve ser feita de tal modo que, se H1 corresponde ao terminal de entrada ligado ao circuito primário, o terminal de entrada da bobina de potencial dos instrumentos deve ser conectado ao terminal secundário X1. É necessário que seja definido no mínimo os seguintes parâmetros para poder especificar corretamente um TP, ou seja, isolação em banho de óleo ou epóxi, uso interno ou externo, tensão suportável de impulso TSI, tensão nominal primária em kV, tensão nominal secundária em volts 115 volts, frequência nominal, classe de exatidão requerida, carga nominal baseada na carga das bobinas dos instrumentos a serem acoplados a polaridades, tá? E quando se desejar passar um circuito aéreo de um cubículo fechado ao seu vizinho, normalmente são utilizadas as buchas de passagem, que são constituídas de um isolador de louça, tendo como fixação seu ponto médio, conforme nós vamos ver na figura 53. Então, saindo dos TPs e dos TCs, agora nós estamos entrando no que faz a ligação, a sustentação de cabo na ligação, sem fazer com que esse tenha contato ou resistência com estruturas, né, e sem que esse cabo perca a capacidade de condução da corrente e da tensão, ok? Então nós estamos falando de bucha de passagem. E quanto ao uso, as buchas de passagem podem ser classificadas em bucha de passagem para uso interno, que é aquela que
Os dois ambientes onde será instalada a bucha de passagem serão abrigados, ok? E na figura 53 mostra aí uma bucha de passagem para uso interno e interno. Como exemplo, pode-se citar a bucha de passagem ligando os cubículos em uma edição totalmente fechado e o cubículo de junção aberto numa subestação de alvenaria. Então aqui a flange de fixação, tá? Que vocês veem no detalhe dela aqui, furação para fixação, terminal para uso interno, terminal para uso interno. Então aqui os cabos são conectados, faz-se o seio e passa o cabo para dentro do ambiente ao qual ele será instalado. A bucha de passagem para uso externo e interno é aquela que conecta o circuito aéreo ao tempo a um circuito aéreo abrigado. A figura 54 ilustra uma bucha de passagem para uso externo e interno. É necessário que seja definido no mínimo os seguintes elementos para se poder especificar uma bucha de passagem, né? Então a bucha de passagem para uso externo e interno aqui tem flange de fixação, terminal para uso externo e terminal para uso interno. Notem que ela tem um corpo como a de uma chave flank ou um para-raios, e o terminal interno como uma bucha de terminal interno. Tá? Como exemplo, pode-se dar a bucha de passagem ligando a rede aérea primária aos cubículos de medição de uma subestação de alvenaria. A parte da bucha exposta ao tempo deve ter isolação dotada de saias, como a gente vê aqui. A especificação sumária requer que você tenha corrente nominal em ampere, tensão nominal em kV, tensão suportável seco em kV, tensão suportável sobre chuva em kV, tensão suportável de impulso SI em kV, uso interno ou externo interno. Então essa foi a nossa sexta aula de hoje, tá? Agradeço a todos pela atenção, desejo sucesso, empenho. Nós vamos estar divulgando ainda essa semana as aulas, as atividades de avaliação, para que possamos avaliar o nível de conhecimento dos senhores, ok? E até a próxima aula, que nós estaremos disponibilizando também logo em breve aí no link no canal da escola, beleza? Se inscrevam, compartilhem, troquem ideias e sucesso a todos. Muito obrigado.